Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos. Então, ó, projeto Ultimate Enem. Vamos aqui, ó, os últimos detalhes, os últimos ajustes, as últimas revisões. Isso aqui é muito mais pra gente pontuar alguma coisa, relembrar algo, tá? Então vamos começar aqui, ó. Questão número 1. Começa já com a comparação de duas imagens, né? O que a gente pode perceber? A imagem 1, típica, né, de uma realidade fordista, o Fordismo iniciado ali no início do século XX, né, tendo todo o impacto da chamada segunda revolução industrial, dessa segunda onda, né, de inovação tecnológica que foi iniciada lá no final do século XIX, né? Então a gente pensa, primeira revolução industrial, temos aquele tripé econômico, indústria têxtil, ferro, né? Energia a vapor. Com a segunda revolução industrial, nós temos a eletricidade, nós temos o petróleo, nós temos as indústrias pesadas, como as siderúrgicas, nós temos as automobilísticas, a indústria química, motor a combustão, né? E o modelo de organização produtiva vai ser justamente impactado por essas mudanças. O Fordismo, né, ganhando muito destaque aí, fato, né, formando uma nova era. A gente está vendo aí trabalhadores numa linha de montagem, trabalhadores, né, especializados, muita mão de obra, né, especializada, trabalhos repetitivos, gestos, né, alienantes, características, né, de um trabalhador fordista, grandes espaços físicos, né, uma grande infraestrutura, são características, né, desse modelo, tá bom? O que a gente pode pegar de importante aí quando a gente fala, né, sobre a realidade fordista? A gente vai perceber que, por exemplo, os defeitos eles eram, né, identificados no final da linha de produção. Né? Então a gente pode perceber a grande necessidade de estoques, de matérias-primas, de produtos acabados, a grande padronização. Tinha até uma brincadeira, né, com o Ford T. O Ford T pode ser de qualquer cor, desde que seja preta, né? E foi um modelo que foi produzido por praticamente aí 2 décadas, né? Então a gente pode perceber, inclusive, né, que muitas peças eram produzidas em excesso, né? O trabalhador, ele não era um trabalhador pensante, ele era pago para executar as ordens, né, da gerência, do dono da fábrica. Na segunda imagem, a gente consegue perceber já uma realidade, né, do toyotismo, uma realidade do pós-Segunda Guerra Mundial, uma realidade já impactada pela terceira revolução industrial. Quando a gente fala de terceira revolução industrial, o que a gente pensa? Na biogenética, na informática, na comunicação, na engenharia, na robótica, na química fina, nos setores aeroespaciais. Olha aí a Guerra Fria, tá bom? A gente pensa, né, que há um processo forte de mecanização em termos de automação, de robotização das fábricas. Reparem bem nessa linha de montagem. Repare a diferença, né, da linha de montagem. Certo? A exigência, né, de trabalhadores qualificados, né, quando você tinha ali um problema, um defeito, os operários interrompem a produção, consertam na mesma hora, minimizando a perda de tempo, minimizando a perda, né, de matérias-primas, né? Você encontrar defeitos mais tardios, você já encontra, né, o defeito ali o mais rápido possível, né? Os estoques mínimos, aí você tem aquela lógica, né, da produção just in time, certo? Uma produção por demanda, né? Uma produção feita, né, em pequenos lotes, com uma grande flexibilidade, trabalhadores, né, extremamente qualificados. Então você tem todo um projeto, né, de planejamento muito forte para atender os desejos do cliente, né? Temos até a preocupação no pós-venda, certo? Então temos essa realidade que a gente começa a perceber que começa a ser de grande importância para as provas, esse comparativo aí, tá bom? Então, somando a isso, o que a gente pode perceber aí? O que a questão pede? Né? Um conhecimento sobre ondas de inovação tecnológica, momentos históricos diferentes, o contínuo, né, evolução produtiva aplicada à produção, com o objetivo de você produzir o mais rápido possível, com o menor custo dentro dessa competição planetária, e os comparativos entre os modelos organizacionais produtivos, tá? O que acontece? Essa temática de industrialização ela é extremamente importante e né, a parte integrante de qualquer boa prova de vestibular. Não tem como, né, a gente debater todos os pontos aqui na questão. Por isso, dá uma olhadinha aqui nesse esquema resumo, né, que fala justamente sobre as revoluções industriais,
a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial. Reparem, né, nos ramos de inovação, tá, que eu citei agora para vocês. Reparem no modelo organizacional produtivo. Reparem, por exemplo, né, no modelo manchesteriano, aquele que caracterizou a primeira revolução industrial, modelo, né, fordista, certo? O modelo toyotista da produção flexível. Se você tivesse uma palavra para definir fordismo, seria rigidez, né? Se a gente tivesse apenas uma palavra para definir toyotismo, seria, né, flexibilização. Gente, o que acontece? No toyotismo também, só uma questão aí de detalhezinhos. Algumas provas gostam de falar de modelo pós-fordista, de neo-fordismo, né, de modelo sistêmico flexível, tá bom? São nomenclaturas variantes. Eu não vou entrar aqui nas críticas, né, dos nomes, porque são mais curiosidades, menos relevância, aqui uma reta final. Então vale a pena dar uma lidinha, dar um print aqui. Outros pontos também importantes, né, quando a gente fala sobre desenvolvimento industrial, é justamente as etapas da organização produtiva. O artesanato, a manufatura, a maquinofatura. Obviamente que não são apenas essas etapas, existem outras importantes etapas, mas aqui são as etapas clássicas, né, tendo como detalhe a própria a Inglaterra, né, a pioneira Inglaterra, certo? Os tipos de indústria são importantes, se essas fábricas são caracterizadas por apresentarem tecnologias, né, já muito antigas, são fábricas tradicionais, ou aquelas que empregam, né, tecnologias mais próximas da realidade, mais atuais. Tudo bem? Beleza? E no finalzinho aqui, olha que interessante, coloquei para vocês aquilo que caracteriza a quarta revolução industrial, a fábrica 4.0, né? A fábrica inteligente, a computação nas nuvens, a manufatura aditiva, a Big Data, né? A internet das coisas, a inteligência artificial, tudo bem? Os sistemas cyberfísicos, são todas características ligadas à quarta revolução industrial, tá bom? E as questões também do Enem, então dá um print aí, dá uma analisada depois, tá? Também pedem a relação, obviamente, né, sociedade, meio ambiente. E com isso a gente pode perceber as consequências, né, do desenvolvimento urbano industrial, do avanço da revolução industrial que ainda não parou ao longo do tempo. Então nós temos aqui mudanças em termos sociais, mudanças, né, em termos ambientais, certo? Reflexos sobre o mundo das cidades, o mundo urbano. Então esses pontos aí são muito bem cobrados, né, nas provas do Enem. Tá legal? Dá uma olhadinha aí. Lembre-se, né, que a Revolução Industrial, dentro dessa lógica de evolução do sistema capitalista, vai consolidar o sistema capitalista, certo? A gente vai perceber aí também a DIT, né, sendo aplicada, uma nova divisão internacional do trabalho. Lembrem-se que é o posicionamento dos países dentro desse sistema mundo. A primeira DIT é a DIT da globalização, onde nós tínhamos colônias e metrópoles. Com o advento da Revolução Industrial e com o avanço da industrialização para alguns países centrais, passa a ter a caracterização de países industrializados e países não industrializados. A gente consegue perceber que no século XX muitos países, né, periféricos iniciam o seu processo de desenvolvimento urbano e industrial, e já nos anos 60, 70 nós temos a configuração da nova DIT, da DIT da globalização, onde nós temos países centrais e periféricos, mas agora é o domínio tecnológico, é o domínio financeiro, já é a caracterização do capitalismo informacional, tá? É o controle de dados, é o controle da informação. Isso que é importante. Então, eu coloquei aqui pontos, né, que já foram gabaritos de prova. Então, vale a pena dar um print, vale a pena dar uma olhadinha, tá? A gente tem pouco tempo, então é só uma pincelada geral, uma revisãozinha geral. Tá legal? Certo? E qualquer dúvida, vocês me falem. A questão é uma questão muito simples, né? Uma questão que exige, né, muito mais interpretação do que necessariamente conhecimentos específicos. Ó, um fator responsável pela mudança no mundo do trabalho, então cada vez mais a exigência de qualificação do trabalhador, cada vez mais nós temos máquinas substituindo esse trabalhador, né? Representada nas imagens. Isso aqui também é extremamente importante, ó, tem que estar presente nas imagens. O que significa isso? Significa que a gente pode ter afirmações corretas, tá? Mas que não são o gabarito em decorrência, que foge da exigência do comando da questão. Beleza? Então, olha só. A superação relação homem-máquina, nós não temos superação nenhuma, né? Embora com a Revolução Industrial, com a maquinofatura, nós temos o início da subordinação homem à máquina. Então, o trabalhador do chão da fábrica vai ficar subordinado
né, à velocidade da máquina, ao ritmo da máquina, né, ao relógio. E essa realidade só foi se aprofundando com a modernização tecnológica, tá certo? Mas não há uma superação, né? Homem e máquina. E detalhe, né? Quem produz a máquina é o trabalho humano, certo? Daí aquele conceito ali de mais-valia relativo, importante destacar, beleza? Olha aqui a B, ó, o crescente incremento de postos laborais, pelo contrário, né? Nós temos a destruição de postos de trabalho. Uma das grandes consequências da modernização tecnológica aplicada à produção é o desemprego, certo? Às vezes, né, nós temos até o posto de trabalho, mas aquele trabalhador não tem a qualificação para ocupá-lo. Então lembre-se, né, do desemprego estrutural e tecnológico, né, que é provocado pelas evoluções tecnológicas, para se diferenciar daquele desemprego conjuntural, aquele desemprego relacionado às crises econômicas. Então uma questão de prova pode pedir também para vocês essa diferença, né, em relação às formas, os tipos, né, de desemprego. Tá bom? Esse desemprego conjuntural tende a voltar com uma recuperação econômica, diferentemente desse desemprego apresentado aqui na análise, né, da questão. Legal? Redução da oferta de trabalho qualificado é aumento da exigência, né, da qualificação laboral. É uma realidade aí, né, toyotista. A elitização do consumo das sociedades. Para começar, a imagem não está mostrando o consumo, né? Aquilo ali na primeira imagem representava o moderno. O Fordismo foi extremamente revolucionário para sua época. Ele ainda não terminou. Muitas fábricas, né, utilizam o modelo misto. É uma falsa ideia, né, você imaginar que o Fordismo tenha acabado. Pelo contrário, né, porque muitas vezes a gente se confunde com os conceitos, né? Utiliza-se muita lógica pós-fordista. Quer dizer que o Fordismo acabou. Não, não é isso, né? Certo? Neofordismo quer dizer que o toyotismo é o novo Fordismo. Não, né? Tem suas características específicas. Tá certo? Então tem que ficar atento aí a esses detalhezinhos, beleza? Olha aqui, ó, a concretização das ondas de inovação tecnológica. Então nós temos aí a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e hoje a quarta revolução industrial, que eu apresentei para vocês um resuminho para vocês darem uma olhada aí. Beleza? Qualquer coisa é só gritar. Grande abraço.